Quando falamos do Egito, 3 imagens vêm imediatamente à mente: as pirâmides, o deserto e aquele longo e imponente rio chamado Nilo. No vídeo anterior sobre o Antigo Egito, vimos a importância do rio Nilo, a forma como a sociedade era organizada e as maravilhosas obras colossais, como os templos e as pirâmides. Neste vídeo, veremos o porquê das clássicas figuras egípcias, os incríveis avanços científicos que lhes permitiram fazer as múmias e uma descoberta única que ficou escondida por milhares de anos, a tumba de Tutancâmon. E lembrem-se de que há outros vídeos sobre o Egito que vocês podem assistir à vontade se juntarem ao nosso canal, pois com a contribuição de cada um de vocês podemos continuar fazendo mais e mais vídeos incríveis. Clicando no link do Patreon, você pode obter livros, jogos e atividades com prioridade, além de benefícios especiais. Cada apoio, cada curtida que recebemos faz toda a diferença, então muito obrigado! O Antigo Egito, segunda parte. A arte do Egito Antigo tem características muito particulares, diferentes de qualquer outra cultura no mundo. Os antigos egípcios produziram trabalhos que são estimados até hoje. Esses artistas possuíam um modo particular de representar a vida. Não era a beleza que importava, mas a perfeição do detalhe. Crie seu próprio egípcio. A arte egípcia é conhecida por sempre ter os personagens desenhados em pé e de lado. Os antigos egípcios tinham regras específicas para a representação de diferentes partes do corpo. Por exemplo, as cabeças humanas podem ser facilmente observadas e reproduzidas de perfil. Então, os egípcios sempre as pintavam dessa maneira. Ou dessa. Mas os olhos estavam bem representados, como se o personagem estivesse de frente olhando para nós. Digamos que os olhos olhavam para frente e uma cabeça ficava de lado. Um outro exemplo era o busto e os ombros, que eram reproduzidos muito melhor de frente. Já os braços e as pernas, para dar sensação de movimento, eram melhor representados de lado. Essa forma de representar as figuras humanas através de diferentes ângulos dava-lhes uma aparência achatada e retorcida, como se tivessem sido atropeladas. Finalmente, vamos dar uma olhada no faraó. Não, ele não mede 30 metros. Quanto mais importante era uma pessoa na sociedade egípcia, maior era representada pela arte. Então, por isso, o faraó era maior. A ciência. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram um calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como o sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser-Netcheriket, para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história. No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. Os médicos egípcios cuidavam dos doentes, mas também cuidavam dos mortos. Afinal, inventaram as mumificações, muito importantes na cultura egípcia. Diversos estudos sobre o Egito Antigo ainda são realizados com essas múmias. A egiptologia. Soldados, séculos de história nos contemplam. Foi o que Napoleão disse às tropas aos pés das pirâmides. Isso aconteceu quando esse grande militar desembarcou no Egito em 1798. Ele não estava interessado somente na localização estratégica do Egito, mas também nos tesouros que ali se escondiam. Por isso, além de soldados e armas, Napoleão também trouxe da França alguns cientistas para estudar o Antigo Egito. Esse estudo foi nomeado egiptologia.
Essa nova ciência deu seu primeiro passo importante quando um oficial francês chamado Bouchard encontrou uma pedra escura esculpida, chamada mais tarde de Pedra de Roseta. Essa pedra continha sinais cravados que compunham um texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifo. Essa pedra era a chave para desvendar muitos dos mistérios do Antigo Egito. Após muitos anos de estudo da pedra, Jean-François Champollion finalmente decifrou os hieróglifos e afirmou que cada signo correspondia a um som. Assim, hieróglifos egípcios puderam ser traduzidos pela primeira vez. Finalmente consegui traduzir os hieróglifos! Após muitos anos de estudo, Champollion finalmente pôde descansar. Essa descoberta sobre os hieróglifos logo serviu para decifrar a localização da tumba de Tutankhamon. Esse jovem faraó morreu aos 18 anos. Em 1922, Howard Carter encontrou sua tumba, mais de 3.000 anos após sua morte. Os túmulos dos faraós muitas vezes tinham avisos e maldições escritas nas paredes, mas Howard Carter e sua equipe ignoraram as advertências para o bem da ciência. Mas então, houve um apagão no Cairo. E ao longo dos anos, várias mortes misteriosas aconteceram com quem estava lá no dia da descoberta. Desde então, fala-se sobre a maldição de Tutankhamon. E todo aquele que visitasse a tumba de Tutankhamon seria vítima dela. Hoje, no entanto, muitas pessoas visitam o túmulo e ninguém realmente se preocupa com a maldição. Bem, quase ninguém. O fim do Império Egípcio. Assim como diz o ditado, juntos venceremos, divididos cairemos, com o passar dos séculos, o poder dos faraós egípcios começou a diminuir por conta de várias disputas internas. Como resultado, os egípcios foram sendo dominados por poderosos impérios vizinhos. Primeiro pelos persas, depois pelos macedônios e em seguida pelos romanos. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Dizem que nenhum homem poderia resistir à sua beleza extraordinária, que se tornou lendária. Marco Antônio era um poderoso general romano que ficou fascinado por Cleópatra. Ela acreditava que o amor deles traria de volta o esplendor do Egito. Marco Antônio e Cleópatra estavam em guerra contra o imperador romano Otaviano. Mas Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha, deixando o que restava do Egito nas mãos de Otaviano e do Império Romano. Apesar dos milhares de anos que se passaram, a influência da civilização egípcia ainda permanece viva entre nós e seus monumentos colossais nos fazem lembrar de sua grandeza e majestade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio enquanto Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha contra Otaviano? Essa batalha aconteceu no ano 29 antes do nascimento de Cristo. Naquele momento, os romanos não somente dominavam o Egito, como também oprimiam muitos outros povos que viviam ao longo do mar Mediterrâneo. Por exemplo, um dos reis que serviam aos romanos era Herodes, o grande soberano da Judéia. Herodes não era muito popular entre os judeus porque era cruel e impiedoso e vivia aterrorizado em pensar que alguém poderia roubar-lhe o poder. Nem sequer confiava em seus parentes mais próximos. Durante seu reinado, mandou matar muitos membros de sua própria família para que nenhum deles roubasse seu trono. De acordo com a crença cristã, Herodes recebeu a visita dos 3 reis magos. Eles disseram que estavam procurando o novo rei dos judeus, que, segundo as profecias, acabara de nascer em Belém. Herodes os deixou partir e logo mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Porém, José e Maria fugiram para o Egito, com Jesus ainda bebê, e escaparam da ira de Herodes. Então, o próprio Jesus Cristo viveu no Egito? Isso aí. Os cristãos acreditam que Jesus passou a infância no Egito e anos depois voltou à Judéia para pregar que o amor e a tolerância eram um caminho para alcançar o reino dos céus. Com essas ideias, Jesus criou uma nova religião que atraiu tantos seguidores e mudou o rumo da história ocidental.